abreviação SD, e estímulo consequente, que a gente usa SR. Então, a depender... Você pode, Alessandra, repetir de novo? Posso, o quê? O nome das siglas aí para mim anotar? Posso, claro. Então, vamos lá. Aqui é resposta, estímulo antecedente. Na verdade, essa sigla aqui é de estímulo discriminativo, tá? SD, estímulo discriminativo, que é o estímulo antecedente. E aqui, estímulo consequente. A consequência. Então, a depender do meu antecedente e da minha consequência, eu posso aumentar ou diminuir o meu comportamento. Vou dar um exemplo rápido aqui só para ficar claro. Então, se a criança emite um certo comportamento, ela grita, então aqui o comportamento, a resposta é gritar. Toda vez que eu peço para ela fazer uma atividade, uma tarefa de matemática, ela grita e eu tiro a tarefa. Eu falo, tá bom, não precisa fazer. A resposta é gritar. O estímulo antecedente é tarefa de matemática. E a consequência é, não, tá bom, não precisa fazer, tá? Fica tranquila. Então, eu retiro a tarefa, tá? Essa consequência aqui, ela tá aumentando, ela faz essa resposta de gritar aumentar ou diminuir ao longo do tempo? Acho que aumentar. Perfeito. Ela sabe que se ela gritar, eu tiro a tarefa. Esse comportamento aqui, ele tem uma função, fuga de demanda. Ela não quer fazer, tá? E ela sabe que se ela grita, eu tiro. Então, essa consequência de gritar, ela aumenta essa resposta aqui. Assim como eu sei que, é o Joãozinho, ele trouxe tarefa de matemática, 4 folhas, e eu vou mostrar para ele, eu sei que ele vai gritar. O antecedente, ele indica para a gente também, muitas vezes, se eu conheço o antecedente da resposta, ele mostra para a gente quando aquela resposta vai acontecer. É tarefa de matemática e pode se preparar. João vai dar show. Joãozinho vai. Então, o antecedente também é indicativo da resposta. Quando eu mudo o meu antecedente ou eu mudo a consequência, por exemplo, então vamos fazer assim, vamos apresentar uma folha de cada vez. E vamos fazer atividade com ele meio brincando, sabe? Como se fosse um jogo, por exemplo. Ou então, quando ele grita e a professora não mais tira a tarefa da frente dele. Quando ele grita e ela fala assim, entendi, João, você não quer fazer. Então, vamos fazer só um e você pode ir pro intervalo. Então, quando ela muda a consequência, a probabilidade dessa resposta aqui mudar é grande. Então, alterando o meu antecedente e a consequência, eu posso fazer com que essa resposta de gritar diminua de frequência. Então, talvez se a professora não mais reforçar, ou se a gente apresentar essa tarefa aqui de um outro jeito, essa resposta aqui, ela pode diminuir, essa resposta de gritar. Então, alterando o SD e alterando a consequência, eu posso alterar a resposta. Essa é a grande mágica da análise do comportamento, gente. Essa é a coisa mais linda que a análise do comportamento mostra pra gente. É a cereja do bolo. É o poder, entre aspas, que o analista do comportamento tem nas mãos, de entender a função daquele comportamento, por que ele ocorre e alterar aqui essas variáveis, o antes e o depois, para alterar esse comportamento aqui. Gente, isso é para a vida, tá? Isso você faz com os filhos, com o marido, isso funciona na vida, não é só no ambiente clínico, certo? Então, isso aqui eu falei para vocês que chama tríplice contingência, tá? Quando a gente analisa o antecedente e a consequência de uma resposta, eu estou fazendo uma análise do comportamento operante.
identificaram o que acontece antes, o estímulo antecedente, e se vocês identificaram a consequência, o que acontece depois, tá? Então, isso aqui é fazer uma análise funcional. Parece simplíssimo, fácil, mas na prática não é tanto assim, tá? Requer uma certa experiência, uma certa prática do terapeuta para conseguir identificar. Então, analisar o contexto em que o comportamento ocorre, ou seja, as contingências relacionadas ao comportamento, é essencial para identificar a função desse comportamento. Ou seja, para responder a pergunta, por que esse comportamento ocorre? Por que essa criança faz isso? Por que ela grita desse jeito? Por que ela chora? Por que ela se joga no chão? Por que ela está mordendo? Né? Então, a gente precisa entender a função desse comportamento para poder alterar esse comportamento. Alterar como? Alterando o antes e o depois. Então, eu quero que fique claro para vocês por que uma análise funcional é tão importante. Porque é só por meio de uma análise funcional que eu consigo identificar o que acontece antes, o que acontece depois, para poder entender por que esse comportamento ocorre. E é só assim que eu vou poder alterar o antes, alterar o depois, para poder mudar esse comportamento. Então, como é que eu mudo o comportamento do Joãozinho que grita toda vez que tem que fazer a tarefa? Entendendo o que acontece antes, o que acontece depois e mudando isso aqui, ó. É isso que eu preciso alterar para poder alterar o comportamento. Até aqui, ficou claro? Primeiro. Sim? Sim. Tá bom. Tem alguém com o microfone aberto. Então, o que é uma análise funcional? Só um minutinho. Tá? Dê, desliga seu microfone. Ai, meu Deus, onde é? É porque senão fica... O que é uma análise funcional? Vamos lá. Uma análise funcional, ela é um método com evidências científicas para que a gente possa gerenciar comportamentos principalmente desafiadores, tá? Principalmente aqueles comportamentos interferentes. Na análise funcional, nada mais é do que uma explicação de um comportamento pela descrição da sua relação, das suas relações com o antecedente e consequência, tá? Então, a gente explica as mudanças que ocorrem com o comportamento, ou seja, o que esse comportamento produz no ambiente, tá? E como essas mudanças, elas retroagem, elas voltam sobre o comportamento do indivíduo. Porque, claro, se eu tenho um comportamento que é reforçado, esse reforço vai manter o meu comportamento. Se eu tenho um comportamento que não é reforçado ou que é punido, né? Eu estou falando no ambiente social, tá? No ambiente clínico é óbvio que a gente não usa punição. Mas se eu entro gritando numa reunião, as pessoas vão me punir de alguma forma, vão chamar minha atenção, vão olhar com cara feia, e muito provavelmente esse comportamento vai diminuir. Nas próximas vezes que tiver uma reunião, eu não vou entrar gritando, falando alto. Por quê? Porque eu fui punida de alguma forma fazendo isso, tá? Ao passo que, se tá tendo uma reunião e eu entro em silêncio, sento, e depois alguém vem e me diz, ai, nossa, parabéns, você se comportou tão bem, entrou em silêncio. Esse comportamento está sendo reforçado. Nas próximas vezes, muito provavelmente, eu vou entrar em silêncio novamente, certo? Então, quais são os objetivos, né, de uma análise funcional? Entender para poder intervir e prevenir comportamentos considerados problemas, né, comportamentos interferentes. Então, a gente vai entender esse comportamento, entender o
antecedente, entender a consequência que reforça e mantém esses comportamentos. Conhecendo essas variáveis, conhecendo o antecedente e a consequência, eu vou entender a função desse comportamento, tá? E vou poder alterar, vou poder fazer modificações, né? Ou seja, vou projetar ambientes, né? Antecedentes e consequências para evitar que esse comportamento aconteça. Então, esse é o principal objetivo. Eu vou falar isso aqui, né, de modo mais rápido, não vou entrar em detalhes porque é uma parte muito teórica. A gente tem duas principais características de análise funcional. Uma que é descritiva e uma que é experimental, tá? A que a gente faz no ambiente clínico é uma análise funcional descritiva, ou seja, a gente observa o comportamento ali na forma como ele acontece e descreve, né, o que está acontecendo, o que nós estamos vendo, sem nenhum tipo de interferência. Numa análise funcional experimental, como o próprio nome diz, a gente faria um experimento. Então, eu acho que eu olho o comportamento e penso assim, eu acho que esse comportamento acontece porque ele quer atenção. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou manipular. Eu vou dar, quando ele fizer, né, aquele comportamento, eu vou dar muita atenção, vou reforçar muito e vou ver se o comportamento aumenta. Aí eu vou tirar a atenção e vou ver se ele diminui. Então, eu vou fazendo experimentos ali, vou testando, tá? Mas na prática, na nossa prática clínica, o que a gente faz são análises funcionais descritivas, tá? Uma análise funcional descritiva, então, ela é uma observação direta do comportamento em condições naturais, não manipuladas. Então, a gente vai olhar o comportamento ali, da forma como ele está ocorrendo, e sem nenhum tipo de manipulação, tá? Não vou testar nada, eu vou olhar, não vou fazer ali no momento da análise nenhuma intervenção e vou registrando, tá? Então, quais são os elementos básicos de uma análise funcional? Descrever a ação. E aqui, gente, eu vou falar isso de novo, mas é uma das principais questões de uma análise funcional. E eu quero que vocês estejam muito atentos a isso. Quando eu falo de descrever a ação, eu estou falando de descrever o comportamento do indivíduo, tá? E é sempre em forma de ação, do que ele está fazendo, tá? Eu vou dar exemplos depois para vocês. Aí eu vou identificar o antecedente, ou os antecedentes, ou seja, o contexto em que ele ocorre, as condições do indivíduo, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Fiquem tranquilos. A interação com outros, com o ambiente, e identificar os consequentes. O que esse comportamento provoca de mudança no ambiente à sua volta, né? Incluindo o comportamento de outras pessoas. Então, quais são as mudanças que ocorrem, né, nas pessoas, no ambiente, com o comportamento do indivíduo. E aí, a partir daí, né, a partir do momento que eu identifiquei o antecedente, identifiquei a consequência, o comportamento, eu vou criar uma hipótese. É lógico que isso não é feito apenas uma vez, tá? Então, não é assim, uma vez que o Joãozinho se jogou no chão e eu fiz lá a minha análise funcional, que eu já vou falar, eu já sei, já tenho uma hipótese. Não. Uma análise funcional, ela é feita várias vezes, né? Análise funcional do mesmo comportamento. Então, eu preciso de várias descrições, né? Eu preciso de observar e descrever várias vezes, várias situações em que o João se joga no chão, grita, para tentar criar uma hipótese sobre a função daquele comportamento. Então, a partir do momento que eu tenho já vários registros ali, eu vou poder olhar para a minha análise funcional e dizer, eu tenho uma hipótese do porquê
ele faz isso? Eu tenho uma hipótese da função desse comportamento. Eu acho que é por tarará, 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 tá? Requer treino dos observadores e preferencialmente coleta por mais de uma pessoa, tá? Então, é importante que mais de uma pessoa faça esse registro, porque às vezes o terapeuta tem um olhar enviesado, tá? Às vezes eu acho, por exemplo, na minha opinião, o Joãozinho faz aquilo por atenção. Então eu já tenho esse olhar enviesado. Então é importante que eu faça análise funcional daquele comportamento do João, que a Maria também faça, que a Joana também faça, que outras pessoas façam essa mesma análise funcional, para que a gente tenha um acordo ali entre os observadores, tá? E requer, como eu falei para vocês, uma amostra representativa do comportamento. Em média de 4 a 6 horas, não direto, tá, gente? Mas quando eu for olhar o conjunto todo, eu preciso ter ali uma média de 4 a 6 horas de observação, tá? Não é seguida, né? Então, eu observei durante 2 semanas e tenho aqui, no total deu 4 horas de registro do comportamento dele. Então, aí eu já vou conseguir mais ou menos ter uma ideia. E isso, tá? É uma análise funcional. Vocês têm aí o protocolo de análise funcional que a gente já enviou para vocês. Nesse protocolo, eu não sei se todo mundo tá com o mesmo, mas no protocolo que a gente usa hoje tem ali data, local, hora, né? E no final acho que tem uma coluna de observações também. Mas o básico, o principal, né, de uma análise funcional são essas 3 colunas aqui de registro, que a gente chama inclusive de análise ABC. A de antecedente, né, do inglês, B de comportamento, de behavior, e C de consequência, tá? Então é uma análise ABC. Vocês ouviram falar uma análise ABC ou uma análise funcional, é a mesma coisa. O Ale, nós colocamos protocolo inadequado, né? Registro de protocolo inadequado para ficar mais fácil para as meninas entenderem. Então, no protocolo delas vai estar registro de protocolo inadequado. Tudo bem, mas é essa a estrutura. Isso. É antecedente, resposta e consequência. Sim, tem o local, data, tudo certinho. Perfeito. Por onde a gente começa o registro de uma análise funcional? Por qual coluna? A, B ou C? Por onde eu começo? B. Não, pela coluna B, eu acho. Isso, pela coluna B, tá? Então, vão marcando aí as estrelinhas, tá, gente? Essa é uma questão importantíssima. A gente sempre inicia o registro pela coluna B, por aqui, pelo comportamento, tá? Então, eu vou começar sempre daqui. E aqui eu vou registrar a ação do meu indivíduo. Ação. Quando eu estou falando de ação, eu estou falando de verbo. Não esqueçam isso, gente. Aqui eu quero exatamente o que essa criança fez, ou esse indivíduo, né, esse adolescente. Gritou, chorou, chutou, amassou o papel, cuspiu, enfim. Porque o que eu recebo muito, 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 muito? Ficou nervoso, estava estressado, estava irritado, estava ansioso. Isso não me diz o que ele fez, tá? Isso é uma inferência do terapeuta. Estava nervoso. Quando eu falo para vocês assim, eu estava nervosa. O que eu fiz? O que exatamente eu fiz? Dá para saber? Não dá. Eu posso ter roído as unhas, eu posso ter quebrado meu computador, eu posso ter chorado, eu posso ter ficado quieta. Tudo, cada um fica nervoso de um jeito. Estava ansioso. Eu também não sei o que ele fez, né? Tem gente que quando tá ansioso come, tem gente que não come, tem gente que corre, vai. Então
Então, assim, eu quero ação, eu quero comportamento, tá? Ele chutou, ele amassou, ele comeu, ele bateu, é isso que eu quero. Então, aqui é a ação. E aí eu posso indicar a topografia. O que é a topografia? É a forma da resposta, tá? É o que aconteceu. Bateu, chutou. Eu posso indicar a magnitude, ou seja, a força, tá? Então, gritou muito alto, tá? É lógico que eu não vou conseguir dizer com quantos decibéis, né? Ele gritou, porque eu não vou ter... chutou a porta com muita força, com pouca força, tá? Posso indicar se eu souber a frequência. Então, mordeu a mão 3 vezes, bateu a cabeça na parede por 4 vezes, xingou a terapeuta 10 vezes, a frequência, tá? Ou a duração também. Chorou por 2 minutos. Se jogou no chão por 30 minutos. Gritou por 20 segundos, tá? Então, tudo isso é importante de ter registrado aqui, na parte do comportamento, certo? E aí, depois, eu vou preencher antecedente e consequente, tá? Então, antecedente, o que acontece antes do comportamento? Algo relacionado à saúde, à dor, ou seja, estava gripado, estava doente, estava reclamando de dor de cabeça, estava com dor na barriga, tá? Ocorre perto de alguém específico? Quando a terapeuta X entrou na sala, quando a mãe chegou. Ocorre quando o cuidador está prestando atenção em outra coisa? Então, quando a terapeuta foi conversar com a outra terapeuta, ou quando a terapeuta falou com o pai. Ocorre quando é solicitada uma demanda, quando pediu para fazer o protocolo de contato visual, quando pegou o livro de matemática, quando a professora entregou a prova. Ocorre quando quer alguma coisa, né? Queria tomar o lanche, queria o brinquedo X, queria o celular. Ocorre mesmo sem ninguém por perto, mesmo sem demanda, ou mesmo quando parece que não quer nada, né? Que não queria nada específico. Ocorre mesmo quando está fazendo algo em que esteja engajado. Então, ele estava, né, engajado, fazendo quebra-cabeça, engajado, estava gostando da atividade. Ocorre em decorrência de uma autoestimulação, né? Então, se engajou, por exemplo, numa estereotipia, ou parece uma forma de desordem sensorial. Então, estava, por exemplo, no balanço, né, balançando, ou estava na rede, ou quando a terapeuta pediu que tomasse água, que comesse o biscoito, né, que pode ser algum desarranjo. Hoje a gente sabe que muitos comportamentos interferentes, eles acontecem em função de desordem, de desregulação sensorial, né? Então, essa é uma questão que hoje a gente também precisa observar. E aí, os estímulos consequentes, ou seja, o que aconteceu depois desse comportamento, tá? Foi uma consequência reforçadora ou aversiva? Então a professora retirou a tarefa, terapeuta levou para o parque, terapeuta pegou no colo, mãe deu o chocolate, ou professora pôs de castigo, terapeuta ficou brava, mãe bateu com chinelo, enfim. Apresentação, remoção ou impedimento de alguma coisa, tá? São consequências naturais ou sociais?
Ou seja, é uma consequência do próprio comportamento, ele estava ali se mordendo, né, engajado numa mordida, por exemplo, e aquilo parecia ser reforçadora, né, o ato de se morder parecia ser um reforçador, ou engajado numa estereotipia, numa ecolalia, numa estereotipia vocal, né, que é naturalmente um comportamento que é naturalmente reforçado, ou são consequências mediadas por outras pessoas, são consequências sociais. O comportamento aumentou de frequência depois dessa consequência ou diminuiu de frequência? Então, tudo isso é importante de se registrar aqui, tá? Nesse momento, nas consequências. De forma geral, os comportamentos interferentes, eles apresentam 4 funções principais, tá? Que são obter algo, tá? Ou ter acesso a tangíveis, que é ter acesso a itens ou atividades de preferência. Então, de modo geral, as crianças, né, os indivíduos, eles apresentam comportamentos interferentes porque eles querem alguma coisa, tá? Porque eles querem o chocolate, porque eles querem ir para o parque, porque eles querem o Lego, ou porque eles querem, enfim, né, um brinquedo, alguma coisa, ter acesso a alguma coisa tangível, tá? Ou por atenção social, tá? Então, busca ou interação social, então, porque quer a atenção do terapeuta, ter a atenção da mãe, do pai, do amigo, do colega, né? Ou por fuga, tá? Para escapar de alguma coisa. Então, para escapar ou evitar uma situação ou um estímulo que é percebido por esse indivíduo como aversivo ou desconfortável. Então, porque fuga de demanda, né, para não fazer a atividade, para não fazer a tarefa, para não participar de algum tipo de interação, né? Então, agora a gente vai fazer uma atividade em grupo, né? E isso é aversivo para aquele indivíduo. Agora a gente vai fazer a tarefa o protocolo de escrita, né, que é o vilão aí das crianças, né? Muitas não gostam. Então, para fugir, para escapar daquela demanda. E por função sensorial, tá? Para buscar uma sensação agradável sensorialmente, para se regular ou evitar uma sensação considerada sensorialmente desagradável. Além de dificuldades, lógico, na comunicação, né? Então, hoje os estudos mostram que a maior parte dos comportamentos interferentes, eles ocorrem por uma questão de comunicação, tá? Então, o indivíduo, ele não tem repertório, não tem habilidades necessárias para comunicar emoções, para se expressar, para dizer o que ele quer ou o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, e aí ele se engaja em comportamentos interferentes como uma forma de comunicação, né? Porque é o repertório que ele tem, é o modo como ele sabe se comunicar, né? Então, se ele não quer alguma coisa, ele não sabe dizer, eu não quero, eu não gostei, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai empurrar o terapeuta, ele vai empurrar a atividade, tá? É a forma de comunicar. E uma questão importante, tá? Lembrar que não se limita apenas a questões comportamentais, tá? Comorbidades, dores, medicações também são fatores que contribuem para esses comportamentos. Então, assim, o primeiro passo numa análise de um comportamento interferente é identificar questões físicas, fisiológicas, tá? Então, tem alguma dor? Será que fez xixi, fez cocô, tá com a fralda suja, trocou o remédio, tirou o remédio, mudou alguma coisa, tem alguma comorbidade, né, alguma doença, algum outro transtorno? Então, tudo isso precisa ser inicialmente considerado e descartado, né, antes da gente pensar em questões comportamentais. Às vezes, né, a gente está lá tentando entender um comportamento, nossa, mas ele não era assim, isso mudou, né, de uma semana para cá, e aí vai
alguns erros comuns no registro de análises funcionais, tá? Então, por exemplo, registrar o que a criança não fez, ao invés de o que ela fez. Ah, ela não fez a tarefa, ela não comeu, ela não brincou. Então, ao invés disso, registrar lá na parte do comportamento o que ela fez, tá? Então, a criança não quis sentar-se à mesa. Tá, mas onde ela se sentou? O que ela fez? O que ela estava fazendo nessa hora? Tá? Então, evitar o uso de frases negativas, evitar o que ela não fez, e sim o que ela fez. O que interessa pra gente é a ação que ela teve, o que ela emitiu. Inferir, esse é um outro erro, tá? Inferir pensamentos, sentimentos, emoções e finalidade para os comportamentos da pessoa observada. Esse é o erro mais comum. É aquilo que eu falei para vocês. Ah, gritou porque estava nervosa. Ou então, não queria fazer a tarefa. Eu vejo muito isso lá em comportamento, tá? Não queria fazer a tarefa. Isso é inferência do terapeuta, é achômetro, tá? Você que tá achando. O que ela fez? Ah, ela empurrou o caderno, rasgou a folha e jogou o lápis. Tá, tudo bem. Agora eu sei o que ela fez. Se ela fez isso porque ela não queria fazer a tarefa, porque a gente vai... É uma hipótese que vai ser levantada depois, tá? Então, o terapeuta, no momento da análise funcional, ele não tem que fazer inferência nenhuma. Ah, eu acho que estava nervoso. Não, eu quero saber só o que foi feito, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma descrição inadequada. Chefe sai do escritório porque está cansado. Funcionário fica preocupado e tenso. Então, assim, porque está cansado e preocupado e tenso são inferências de quem está registrando. Ele acha isso. Ah, mas então qual seria o registro correto? Chefe sai do escritório. Funcionário fecha os olhos, deita a cabeça sobre a mesa e massageia os ombros com as mãos. Ah, fechar os olhos, deitar a cabeça sobre a mesa e massagear os ombros com as mãos, mostra, né? Parece mostrar que ele estava preocupado e tenso. Tá, mas aí é uma inferência, né? É só uma ideia do que a gente... Então, assim, o que eu estou registrando aqui é exatamente o que eu estou vendo. É a ação que eu estou vendo. O que eu acho que ele fez isso porque ele estava preocupado e tenso. Aí é da cabeça do terapeuta. Tá? Ele pode ter feito isso porque ele estava com dor, porque ele estava, enfim, por outros motivos. Então, aqui, gente, nesse registro, existem 8 erros, tá? 8 erros básicos que eu quero que vocês me ajudem a levantar. Então, ó, a gente começa por aqui, né? Pela resposta. Criança chora querendo a mãe. Antecedente, mãe se despede. Consequência, mãe se retira da sala. Uma questão muito importante, que eu vejo também em muitas análises funcionais, muitas. A terapeuta, muitas vezes, descreve só um episódio. Então, ela descreve, muitas vezes, só um episódio de comportamento. E não descreve mais nada do resto. Então, põe aqui, mãe se despede, criança chora querendo a mãe, mãe se retira da sala. E acabou. Ah, tá, e o que aconteceu depois? Numa análise funcional, gente, o comportamento, ele é contínuo, tá? E eu preciso registrar pelo menos um episódio todo. E o que acontece se a gente for observar um comportamento? Aquilo que é consequência, tá? A consequência do comportamento, ela vira SD, ela vira antecedente para o próximo comportamento. Então, vamos pensar nessa situação aqui, tá? A mãe deixou a criança lá na escola, tá? Entregou a criança para a professora. A criança chorou, querendo a mãe, porque a mãe se despediu. Aí a mãe sai da sala, se retira da sala. Esse se retirar da sala aqui, que a mãe fez depois que a criança chorou, ele vira antecedente para a próxima ação da criança. Então, a consequência numa análise funcional, nessa primeira linha, né, nesse
primeiro registro aqui, ela vira antecedente para o segundo registro. Aí a mãe se retirou da sala, tá? E o que a criança fez? A criança chora querendo que a mãe volte. E a consequência? Aí a professora abraçou a criança para confortá-la. Essa consequência aqui da professora ter abraçado a criança, depois que ela chorou aqui, ela é antecedente para a próxima ação da criança. Tá, aí a professora abraçou, foi a consequência. Mas aí depois a criança fez outra coisa. O que ela fez? Então, depois que a professora abraçou a criança bate na professora querendo chamar a atenção da mãe. E aí a professora tranquiliza a criança. Não chora, a mamãe já vem. Essa consequência, de novo, vira antecedente. A professora tranquiliza a criança. Não chora, a mamãe já vem. E a criança não para de chorar. A professora olha para a criança sem saber o que fazer. Ficou claro que é um ciclo que vai e vem, vai e vem? A consequência, ela vira antecedente para a próxima ação. Isso ficou claro, gente? Sim. Todo mundo? Sim? Sim. Tá bom. Sim. Então, me ajudem aqui a achar 8 erros. Vamos lá. Tem 8 erros nesse registro. Eu quero que vocês me ajudem a achar. O primeiro é a interferência da criança chorando querendo a mãe. A gente não sabe se ela quer a mãe, se ela tá com fome, o que tá acontecendo com ela. Perfeito. Criança chorando, querendo a mãe aqui, né? Então, o querendo a mãe é uma inferência mesmo. A gente não sabe por que ela tá chorando. O que mais? Quando a professora abraça a criança, isso acaba reforçando a ação dela, né? Tá, e tudo bem. Pode ser um erro do comportamento da professora, concordo. Mas vamos olhar para o registro. Para a pessoa que está registrando aqui. Tá? Ela registrou. Professora abraça a criança para confortá-la. O que está de errado nessa forma de registrar? Pensa que vocês são os terapeutas e estão olhando essa cena e registrando. Aí vocês registraram isso. Professora abraça a criança para confortá-la. O que tem de errado aqui, nesse registro? Seria a parte para confortar, porque não sabe se a criança está chorando realmente porque quer a mãe. E também, apesar disso, também vai ser um reforço. Então, toda vez que a mãe deixar a criança vai chorar, porque ela vai ter a atenção da professora e vai receber o que ela quer. Isso. Lembrando que agora, tá certíssimo o que você falou, tá? Mas lembrando que agora a gente está olhando só para a forma de registro e não para a função. Quando eu for fazer a orientação dessa professora aqui, o que você falou tá super correto, tá? Ó, você abraçar a criança pode estar reforçando. Mas se a gente for pensar no registro, quando eu escrevo aqui, professora abraça a criança para confortá-la, esse para confortá-la é da minha cabeça. Eu não sei se ela está abraçando para confortar, ou se ela está abraçando para segurar, para ela não chorar mais, ou se... Eu não sei a intenção da professora. Teria que ter mais detalhes, né? Como foi esse conforto dela? Colocar mais especificado? Não? Não. O que eu quero aqui é só ação. Quando eu escrevo assim, professora abraça para confortá-la, eu estou dando uma intenção para a ação da professora, que eu não conheço. Eu não sei se ela tá, eu não sei a intenção dessa professora. E aqui eu tô fazendo uma inferência, coisa da minha cabeça que ela tá abraçando para confortá-la. Ah, mas ela tava batendo nas costinhas dela, parecia que ela queria acalmar ela. Tá, mas você não sabe se é isso mesmo. Coloca só o que você vê. Coloca só aquilo que seus olhos veem. O que seus olhos não estão vendo, o que você achar que é, não coloca. Tá? Por exemplo, criança chora querendo que a mãe volte. Qual que é o erro aqui? Querendo que a mãe volte. Eu não sabe se Perfeito, querendo que a mãe volte. Criança chora. Eu não sei por que ela tá chorando. Ah, mas eu sei, é sim, é porque ela quer que a mãe volte. Ela tava... Você não sabe, tá? Você tá vendo?
Não, então você tá vendo a criança chorar. Se ela quer que a mãe volta, se ela tá com dor de barriga, se ela quer leite, você não sabe, tá? E se a criança estiver falando, eu quero minha mãe, não sei o quê, porque tava no colo da mãe. Perfeito. Aí você vai escrever assim: criança chora e diz, quero a mamãe. Aí você tá vendo, e você vai escrever o que você tá vendo. Então você vai escrever lá: criança chora e diz, quero mamãe, quero que a mamãe volte. Pronto. Tá? Professora abraça a criança, ok? Tá certo? Ok. Tá certo. Criança bate na professora querendo chamar a atenção. Tá certo? Não. Agora tem A criança bate na professora só. Perfeito. Querendo chamar a atenção, eu não sei, sou eu que tô achando. Se ela tá batendo porque ela quer chamar atenção, porque ela quer descontar a raiva, porque ela quer machucar a professora, eu não sei. Professora tranquiliza a criança. Não chora, mamãe já vem. Tá ok? Não, tranquiliza, Não. tá errado. Perfeito, tranquiliza tá errado. Eu não sei se ela tá falando para tranquilizar e também não sei se a criança tá tranquilizada com isso. Professora diz, não chora, mamãe já vem. Então aqui mesma coisa. Criança não para de chorar. Tá ok? Ok. Tá ok, mas lembra que eu falei pra gente evitar frases negativas? Tá certo, mas assim, eu posso colocar criança chora. Criança continua chorando. Tá. Professora olha para a criança sem saber o que fazer. Professora olha para a criança somente. Perfeito. Não sei se ela tá olhando porque ela não sabe, se ela sabe ou não o que fazer. Não sei. Muito bem. Tem mais uma coisa aqui que é um detalhe, tá? Mãe se despede. Aqui a gente entende o que está escrito, né? Mas eu posso colocar, e na verdade eu devo, a ação. Mãe diz, tchau filha. Mãe abana as mãos dizendo tchau. Então eu posso, né, para ficar mais claro ainda, colocar a ação da mãe. Então aqui estão os 8 erros. Muito bem, vocês foram muito bem, gente. Excelente. Que reforço positivo lindo. Também, tá? Então, professora, quando há excesso de informações, uma análise funcional, ela deve ser completa, mas ela precisa também ser objetiva, tá? Então, por exemplo, resposta: aluno pega o material, leva para a mesa, reclamando que não quer fazer a tarefa, joga o material no chão e grita. Antecedente: professora chega na sala, faz a chamada e passa as atividades de matemática e de português. Consequente: professora diz que o aluno precisa realizar a atividade e ameaça retirá-lo da sala. Então, assim, é muita informação. Eu preciso ser um pouco mais objetiva. Resposta: aluno joga o material no chão e grita, por exemplo. Tá? Consequente: professora passa atividades de matemática e de português. Posso até deixar. Consequente: professora ameaça retirar aluno da sala. Então, eu preciso também ser objetivo no meu registro, tá? Evitar excessos de informações, porque pode me confundir na hora de avaliar e de entender a função desse comportamento. Se a gente for olhar esse registro aqui, tá? E levantar uma hipótese da função do comportamento dessa criança, o que a gente poderia pensar? Por que essa criança chora? Tudo bem que aqui tem só um episódio, tá? Mas vamos pensar que tem vários episódios desse comportamento da criança chorar e é sempre dessa forma. Então, a criança chora porque a mãe se despediu, falou tchau, aí a mãe sai da sala, a criança continua chorando, a professora
ela bate na professora, aí a professora fala para ela se acalmar, fala para ela que a mamãe já vem, e ela mesmo assim não para de chorar. Dá pra gente ter uma ideia? As questões dos reforços, né? Ela está sendo reforçada negativamente e isso vai ocasionando esses comportamentos inadequados dela. Tanto a mãe quanto a terapeuta, as duas reforçam negativamente. Dentro da análise, aí, quando a gente vai analisar, os comportamentos delas interferem. Mesmo que seja abraçando, mesmo que seja... O comportamento dessa criança pode ser atenção, né? Pode ser fuga de demanda, ela está chorando aí engajada, ela não está fazendo atividade como outras crianças estão. Então, provavelmente, se a gente for pensar nesses 4 aqui, ó. Desculpa, gente. Se a gente for pensar nesses 4 aqui, provavelmente está engajado em um desses 2. Ou em atenção, tá? Ou fuga de demanda. Ela não parece chorar porque ela quer alguma coisa ou porque ela tem alguma desregulação sensorial. Parece ser por atenção ou fuga de demanda. Eu voto na atenção. Hã? Eu voto na atenção. Parece ser atenção, pode ser atenção mesmo. Todo mundo está com protocolo aí de análise funcional? Alessandra, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Oi. Se for no caso, uma criança, o comportamento dela, se jogar, se bater,